Nesta aula eu vou mostrar a abordagem Database First do Entity Framework Core. Na abordagem Database First, nós partimos do banco de dados e das tabelas existentes e usamos o Entity Framework Core para gerar as classes de domínio. Nesta aula eu vou mostrar como fazer isso usando o Visual Studio 2017 versão Community. Então, o que nós vamos precisar? Lembrando que eu estou usando o Entity Framework Core 2.0 e você precisa utilizar o Visual Studio, pode ser a versão Community, mas tem que ser a 15.3.3 em diante. Com essas versões instaladas, com o seu ambiente preparado para utilizar essas versões, nós vamos precisar do seguinte: nós vamos primeiro ter que instalar os pacotes necessários no projeto que criarmos. São 3 pacotes. O pacote que contém o provedor do Entity Framework Core, que é o SQL Server, todos eles instalados via NuGet. Install package Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Precisamos do pacote que contém os comandos do Entity Framework Core, que é o Microsoft Entity Framework Core Tools, e precisamos do pacote para fazer o scaffolding no modelo. Por quê? O nosso objetivo vai ser partir do banco de dados e gerar as classes de contexto. Então nós vamos fazer uma engenharia reversa. Então precisamos desse pacote, Microsoft Visual Studio Web Code Generation Design. Após isso, nós podemos utilizar o seguinte comando para fazer engenharia reversa via NuGet. É scaffold-dbcontest. Aqui nós precisamos passar duas informações: a string de conexão do banco de dados e qual é o provedor que nós estamos usando. Aqui o output dir ou -o, nome da pasta, aqui vai ser a pasta na qual ele vai gerar o resultado dessa engenharia reversa. Por exemplo, se eu der o comando scaffold server, meu server database test connection true, aqui eu defini o meu servidor, a minha string de conexão. Minha string de conexão indicando o servidor, database. Aqui o provedor, e aqui eu estou indicando que ele vai colocar o resultado na pasta models. O resultado da execução desse comando vai criar as classes do modelo e a classe do contexto a partir do banco de dados escolhido na pasta models. Depois que você fizer isso, você segue o fluxo, Registra e configura o contexto no startup, cria o controlador, injeta o serviço do contexto, cria o método action e cria as views. Então vamos fazer isso na prática. Eu vou criar um novo projeto, Visual Studio Community 2017, versão 15.3.3. Vamos lá, Visual C Sharp, Web ASP.NET Core Application. Vou colocar aqui na pasta C:\ASP.NET Core 2. E vou colocar aqui, Entity Framework Core DB First. Eu vou selecionar a opção, estou usando ASP.NET Core 2, o NET Core, e vou criar um projeto ASP.NET Core MVC com views e controladores. Ele já criou para mim a minha solution com o meu projeto, está aqui. Bom, então agora eu tenho um projeto, e eu vou gerar na pasta models, tá? Você pode gerar em qualquer pasta. Então eu quero partir de um banco de dados e gerar as classes de contexto e do modelo na minha aplicação, que depois eu vou gerenciar com o Visual Studio, Então eu vou abrir o SQL Server Management Studio. Eu tenho um banco de dados aqui chamado teste, tá?
Pode ser qualquer banco de dados. E aqui ele tem a tabela categorias, a tabela fornecedores, a tabela produtos e a tabela veículos, né? Vamos dar uma olhadinha na tabela veículos só para ver se ela tem dados. Ó, tem alguns dados, né? Então eu vou usar o Database First e a partir desse banco de dados eu vou gerar as entidades para categorias, para fornecedores, para produtos e a classe de contexto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha solução é instalar os pacotes, né? Então eu vou aqui em Tools, no Get Package Manager for Console. Eu poderia vir aqui também, né? Eu vou fazer o console que eu acho mais... Ele vai abrir aqui para mim o console e eu vou instalar... Deixa eu aumentar aqui para você acompanhar. Vou dar um CLS. Então, o primeiro pacote vai ser do Microsoft SQL Server, porque é o provedor que eu vou usar para acessar o banco de dados que é SQL Server. Se fosse MySQL, eu teria que usar o provedor do MySQL. E assim serve para Oracle e para os demais bancos de dados. Então, eu vou dar o comando install package Microsoft Entity Framework SQL Server. Ele vai instalar. Depois nós vamos ver as dependências, né? Olha lá no Get. Ó, instalou o SQL Server 2.0. Agora vamos instalar o pacote que contém os comandos do Entity Framework. Deixa eu limpar. Que é o Microsoft Entity Framework Core.tools. Tá, eu vou dar um install package, eu vou instalar esse pacote. Note que ele vai instalar aqui na... Olha lá, ele já atualizou no NuGet. Agora o último pacote é aquele que vai permitir eu fazer o scaffolding. Eu preciso de tudo isso aqui no Visual Studio. Tá? Por padrão, ele não vem instalado. Então é o Microsoft Visual Studio Web Code Generation Design. Ó, note que ele instala algumas dependências, né? E também instalou aqui para mim. Agora eu tenho um ambiente que está tudo pronto. Eu vou dar um CLS aqui, né? E agora eu posso utilizar o comando scaffold db context. Então, para fazer isso, eu tenho que identificar, eu tenho que passar duas informações: a string de conexão e o provedor. O provedor eu já sei qual que é, né? Que é o Microsoft Entity Framework Core SQL Server. A string de conexão, uma das formas de você obter, existem várias, né? Você vem aqui em View, né? Server Explorer. Tá? Então eu vou clicar em Data Connections e eu vou mandar ele adicionar uma conexão. O nome do meu servidor é Macorati. E aqui, ó, eu vou selecionar meu banco de dados. Olha lá, é o banco de dados teste. Então, ó, ele criou uma conexão aqui na janela Server Explorer do Visual Studio. Então, ó, eu tenho as tabelas, tá vendo? Como é que eu faço para obter conexão? É simples, você seleciona aqui, como que eu seleciono a conexão e dou um F4. Ele vai abrir na janela de propriedades, ó, Connection String. Então está aqui a string de conexão. Então ó, eu vou usar essa string de conexão. Então eu vou recolher aqui, né? Vou usar, vou copiar e colar ela aqui, ó. Então eu vou dar o comando. O comando é scaffold db context. Então agora eu vou copiar a string de conexão. Tá? A string de conexão está copiada. Vou colocar aqui entre aspas, né? Tenho que passar o
Nome do provedor agora. Então eu vou dar um espaço aqui e vou copiar e colar o Microsoft Entity Framework Core SQL Server. E aqui eu vou selecionar Alt putdir, que é o diretório de saída. Eu vou definir isso na pasta Modules. Tá? Então, o comando, a string de conexão, o nome do provedor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar essa ferramenta, vai identificar o banco de dados, suas tabelas, e vai usar esse provedor para gerar as classes do modelo e do contexto na pasta Modules. Tá? Então, vamos executar. Ele está processando. Ele terminou. Olha aqui, ó. Então vamos lá. Deixa eu diminuir aqui para você. Vou abrir a pasta Models. Olha lá, na pasta Model ele criou a classe categoria, que vai representar, que é a nossa entidade categoria, né? E que representa a tabela categorias, fornecedores, né? Produtos, tá? A classe de contexto, ou teste, contest, tá vendo? Onde ele definiu, ela vai herdar de DB contest. Aqui ele definiu todos os DB sets, e aqui ele fez usou o Model Builder para fazer algumas configurações. Tá? A classe de veículos, tá? Então tá tudo gerado aqui. Aqui, a única coisa aqui que ele dá um alerta, né? É que ele gerou aqui no onConfiguration para acessar a string de conexão. Ele está dando um alerta aqui para proteger a informação. Você nunca deve colocar a string de conexão diretamente assim no código, né? Então isso aqui eu vou até remover. Então está gerada aqui as classes do meu modelo e a classe de contexto. Se eu quiser acessar, basta eu fazer algumas alterações aqui, né? Vamos supor que eu queira acessar a tabela veículos. Como é que eu faço? Tá? Basta eu seguir a receita de bolo que eu passei aqui para vocês. Ó. Registrar e configurar o contexto. Vou fazer isso rapidamente, apenas para... Então, eu vou comentar essa linha de código aqui, essas linhas de código aqui, né? Vou comentar isso aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou registrar aqui, vou dar um setor, vou criar um construtor, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui, ó, um DB Contest Options. O contexto. Options, vou passar isso aqui para o construtor. E agora eu vou registrar esse contexto lá no arquivo startup. Então eu vou dar aqui, ó. Vou dar services add db context, e aqui vai ser o meu test context que ele gerou para mim, né? Então aqui eu tenho que referenciar a pasta de modelo. Aí eu vou dar um options. E aqui, options, vou dar use SQL Server. Então aqui eu vou ter que incluir o Microsoft SQL Server. E aqui eu vou obter a string de conexão. Configuration, get connection string. Essa string de conexão eu vou colocar ela
Vou chamar de teste. Então, eu registrei o contexto como um serviço e aqui eu estou configurando o contexto para conectar o banco de dados SQL Server. Eu tenho então que vir aqui na classe, no arquivo app settings. Deixa ele abrir aqui. E definir a string de conexão aqui. Então, para isso, né, eu vou definir a seção connection string. Vou definir aqui a chave, que é teste, e o valor. E aqui eu vou colocar a string de conexão. Deixa eu vir aqui no Server Explorer. A string de conexão eu já copiei, né? Essa aqui, ó. Vou copiar e colar de novo ela aqui, tá? Teste. Pronto. Agora, eu posso vir aqui num construtor. Vou usar o construtor que está pronto aqui. E vou definir, vou injetar o meu serviço aqui. Então, eu vou criar uma instância aqui do meu text context, que eu vou chamar de context. E aqui eu vou injetar o serviço. Text context, contexto, e aqui eu passo a instância do meu contexto injetada a minha variável. Agora aqui, ó, basta eu, por exemplo, vou acessar veículos, veículos, igual a, vou usar o meu contexto. Ele tem, ó, um DB7 veículos. Por que que ele tem, ó? Olha aqui, ó. Tá? E aqui eu vou dar um toList. Eu só quero retornar uma relação de veículos, tá? Então agora aqui, ó, eu criei o método action, falta eu definir a view. Vou lá, add view, vou até usar aqui vou dar um list, né? O meu model vai ser veículos, note que eu tenho outros models agora aqui, ó, todos os models disponíveis, e o meu contexto vai ser test context. Vou dar um add. É que já existe uma view, eu vou sobrescrever ela porque eu só estou interessado em exibir os veículos. Ele está gerando a view para mim. Eu não vou fazer nenhuma alteração, está aqui, ó. Ele tipou a minha view com o meu modo veículo, ó, enumerable. Está usando aqui os HTML helper, como nós já vimos. Vou executar. Como ele está mapeado para home index, que é o mapeamento padrão, ele deve... Vou abrir aqui a janela do navegador. Deixa eu recolher aqui. Ele vai estar renderizando. Vamos ver. Deu erro. No reference exception. Referência do objeto não definida na instância do objeto. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos no nosso controlador. Deu um problema aqui, ó, está no controlador, tá? Então vamos lá. Só tem o método action, é o index. Está aqui, ó. O erro já está visível aqui. Eu não passei, né, a instância dos meus veículos. Então o que aconteceu? Na view home index, ele estava esperando uma lista de objetos veículos. E eu não passei essa informação aqui no controlador. Tá? Esqueci de passar. Vamos agora novamente. Agora deve dar certo. Então está aqui os meus veículos sendo exibidos. Tá? Então eu usei a abordagem Database First, parti do banco de dados, gerei
as classes de modelo, gerei o contexto usando o recurso do Ent Framework. Até a próxima aula.